E aí, jovens, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser continuação, certo, das fases do capitalismo. Particularmente, nós iremos focar um pouco mais hoje no capitalismo informacional, que é a fase atual do capitalismo, tá? Então, esse é o nosso foco da aula de hoje. A quarta fase do capitalismo, capitalismo informacional. Pessoal, essa fase ela tem início no momento que inicia também a terceira revolução industrial, certo? A revolução que é conhecida como técnico-científica informacional, certo? Então, olha só, o início dessa fase acontece ao mesmo tempo que uma nova revolução inicia, que é a terceira revolução industrial. E começa também no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, aí inicia-se o processo de estabelecimento da quarta fase do capitalismo, beleza? Pessoal, essa fase, ela começa lá no final da Segunda Guerra Mundial, né, depois de 1945, mas o seu processo se intensifica a partir da década de 70 e 80, certo? Ali é onde essa fase do capitalismo ela se incorpora, ela ganha características mais fortes, certo? E aí, nesse momento, as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas começam a contribuir para que haja uma maior circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais e de serviços, certo? Então esse momento é um momento de revolução, de transformação no modo de circulação das coisas. É aí, pessoal, onde a tecnologia entra. A tecnologia contribuiu bastante para o desenvolvimento dos meios de comunicação e os meios de transporte. Esses dois possibilitaram justamente que houvesse uma maior circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, tá? Outro detalhe, pessoal, a respeito disso, é que nessa fase do capitalismo, o conhecimento tornou-se o principal elemento de crescimento do lucro, certo? De crescimento do capital, melhor dizendo. O capitalismo, ele visa o capital. O capitalismo vem do capital, certo? Então, na primeira revolução industrial, o que foi que a gente viu? Que o carvão foi o elemento que provocou, né, aquela revolução. O carvão passou a ser utilizado para movimentar as máquinas, um combustível. A segunda revolução industrial, o que foi? Qual foi o combustível que provocou uma grande transformação? O petróleo. E aí o petróleo associado à eletricidade, certo? Isso na segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, o carvão continua sendo importante, o petróleo e a eletricidade continuam sendo muito importantes, mas o conhecimento passou a ser o elemento-chave, certo? Por isso que é capitalismo informacional, a entrada da informática, a informatização das coisas, certo? Então isso é uma característica da quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, tá? Um outro detalhe, pessoal, é que essa fase, né, ela fez surgir o que Milton Santos passou a chamar de meio técnico, científico e informacional. Lembrando que Milton Santos é um dos geógrafos mais importantes do mundo, certo? E um dos principais nomes da geografia brasileira. E aí ele trouxe a ideia de meio técnico, científico e informacional. Esse meio técnico, científico e informacional é o espaço na qual as tecnologias elas começam a ser utilizadas nas diferentes coisas, certo? Então, nós temos a tecnologia entrando na educação, que nós percebemos agora, a tecnologia adentrando nas indústrias de forma muito intensa, a tecnologia entrando no campo da saúde, a tecnologia entrando no campo dos transportes, ou seja, a tecnologia invadindo todos os espaços. Isso é um meio técnico, científico, informacional. Técnico, técnica, modo de fazer algo. Científico,
conhecimento que provém da universidade, que provém da pesquisa, certo? Informacional, a informática, a informação e outra coisa, a automatização das coisas, certo? Então tudo está sendo automático. Agora nós temos lâmpadas inteligentes. Eu estou aqui nessa aula e eu posso com o controle rapidinho, ou falando, né? Porque eu tenho a Alexa, eu tenho assistente do Google, que me atrapalhou na aula do terceiro ano. Enfim, eu tenho vários elementos que hoje eu consigo controlar com a voz, certo? Então essa revolução que está presente nessa fase que é chamada de informacional. Beleza? Pessoal, mas tudo isso, toda essa evolução, ela depende de uma coisa chamada PID. Professor, o que é isso? Anotem aí, viu? Estão anotando, né? Essa primeira parte aí que eu já expliquei. Se não tiver, pega o caderno, pega a caneta e começa a anotar. Volta o vídeo para o início, começa a anotar porque é muito importante, tá? Pessoal, PID, pesquisa e desenvolvimento, certo? Então agora a gente está falando de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Basicamente eu estou falando em quê? Desenvolvimento de novas tecnologias, pessoal. Hoje o segredo está no desenvolvimento de novas tecnologias. E para desenvolver novas tecnologias eu preciso investir pesado em educação, em ciência e em tecnologia, certo? Então, todas as instituições que fomentam a pesquisa, elas são importantes. Por quê? Porque elas desenvolvem tecnologia. E aí, eu vou passar um dado interessante para vocês, é que um dado de 2014, mas que ele é bem atual porque continua, certo? Os Estados Unidos é a maior potência, né, do planeta na atualidade, e atualmente ele continua sendo o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Em 2014, eles investiram 2,8% do seu PIB. Lembrando, pessoal, que o PIB dos Estados Unidos é de 14,4 trilhões de dólares. Lembrando, Produto Interno Bruto, né? Que é o PIB. Ou seja, é muito dinheiro que eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Só para vocês terem noção, no mesmo ano, né, o Brasil investiu 27 bilhões de dólares. 27 bilhões de dólares. Mas, pessoal, eu falei que os Estados Unidos investiu 2,8% do seu PIB, que era de 17,4 trilhões. E quanto é que isso dá, esses 2,8%? 484 bilhões de dólares eles investiram em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, eles investiram no desenvolvimento de novos produtos. E esses produtos virtuais, produtos materiais, né, que nós utilizamos diariamente, né, eles investiram nisso tudo. Vou repetir o dado dos Estados Unidos e do Brasil, certo? Os Estados Unidos investiu em pesquisa e desenvolvimento 484 bilhões em 2014. O Brasil, no mesmo ano, investiu 27 bilhões de dólares. É claro que o nosso PIB é muito inferior ao deles, então não dá para investir, conseguir investir no mesmo patamar, né? Não dá para a gente chegar nesses 484 bilhões, não dá. Porque o nosso PIB ele não passa de 2 trilhões ainda, né? Tá beirando 1,9, né? Esperamos que ele consiga chegar lá no 2, mas ele ainda não chegou no 2 trilhões, certo? Então eles têm 17, a diferença é considerável. Pessoal, um outro detalhe a respeito disso é que uma única empresa primeiro, quem é que investe, né, nos Estados Unidos? Nós temos os investimentos de instituições públicas, a NASA, por exemplo, o Departamento de Defesa, né? Essas instituições investem bastante, universidades investem bastante também em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos também as instituições privadas, certo? As empresas, grandes corporações, elas investem em desenvolvimento de novos produtos. E aí nós temos um exemplo que é a Intel, certo? A Intel, seu notebook, provavelmente tem um selinho lá da Intel, certo? Só para vocês terem noção, eles produzem chips e outras coisas mais, estão instalados
na cidade de Santa Clara, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, uma região extremamente industrializada e indústrias de alta tecnologia, certo? Que fica nos Estados Unidos. E, pessoal, essa empresa sozinha investiu 10,6 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Vocês têm noção que uma empresa sozinha conseguiu investir 39% do que o Brasil investiu em pesquisa e desenvolvimento? E por que, pessoal, essas empresas elas investem tanto? Porque o desenvolvimento de novos produtos gera muito dinheiro, certo? Vocês já sabem o que é royalty, né? Royalty ou licenciamento para produção. Royalty, pessoal, é um valor, uma taxa que você vai pagar para usar uma determinada tecnologia. Ou uma determinada empresa ela vai ter a patente, certo? Ela é a proprietária daquele produto. Então, para você desenvolvê-lo, para você produzir ele aqui, por exemplo, você vai pagar o royalty, ou você vai pagar a licença, né? O licenciamento para ter esse uso aqui, né? É tipo os direitos autorais, né? Os direitos autorais é um tipo de licenciamento, né? Que você vai utilizar para poder estar usando daquele produto que foi criado por outra pessoa, certo? Então, isso dá muito dinheiro. Aí nós temos agora o caso das vacinas, tá? Existe um debate muito forte a respeito da liberação para que qualquer país possa usar a tecnologia, né, que está sendo desenvolvida. Mas tudo isso está gerando o quê? Um debate muito forte. A OMC está tendo reuniões constantes a respeito dessa possibilidade de tirar as patentes das vacinas para que qualquer país possa produzir os insumos e produzir principalmente as vacinas no seu território. Mas aí é um embate no comércio mundial. Até agora isso aí não foi acordado e eu acredito que não vai ser, certo? Quer vacina? Compre. Não quer comprar? Desenvolva a tecnologia, certo? Então aqui o Brasil, por exemplo, está comprando, tá produzindo aqui mais uma tecnologia que é do Reino Unido, certo? Da Universidade de Oxford, que é a AstraZeneca, e do Butantan, que é chinesa, certo? Então, são empresas estrangeiras que estão trabalhando com institutos brasileiros. Mas a gente tem que pagar pelos insumos, tem que pagar parte do dinheiro para utilizar aquela vacina. Então, isso é patente. Aí, por isso que se investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Nações menos desenvolvidas acabam não tendo muitas condições de investir e acaba ficando para trás nesse processo de crescimento, certo? Tecnológico e, consequentemente, crescimento econômico. Beleza? Logo, o conhecimento é o principal responsável pelo desenvolvimento, pela produção e pela utilização de bens e serviços, certo? Então, o conhecimento é a chave da quarta revolução industrial. Notem aí, o conhecimento é a chave da quarta revolução industrial. Mentira, da quarta revolução não, da quarta fase do capitalismo, né? Terceira revolução industrial. Mas não tenham dúvida que o conhecimento vai ser a chave para a entrada na quarta fase do quarta revolução industrial, certo? Porque nós já estamos caminhando para ela. Daqui a pouco nós temos uma nova revolução e chegamos à quarta revolução industrial. Alguns já falam que nós estamos iniciando essa fase, tá? Lembrando, o conteúdo está todo no livro de vocês, certo? No capítulo 1. Eu acredito que vocês ainda não receberam, mas espero que logo vocês possam estar utilizando esse livro, certo? Mas aí eu vou tirar fotos e vou enviar no grupo, certo? Para que vocês tenham acesso ao conteúdo e possam acompanhar a explicação. Pronto. Aí a gente vai, pessoal, para década de 70, né, quando acontece todo esse avanço, e aí nós temos o chip que vai revolucionar as tecnologias, nós vamos ter os satélites, os modems, cabo de fibra óptica, tudo isso vai causando uma revolução na forma de comunicação, certo? Então, os meios de comunicação eles evoluem bastante por causa dessas tecnologias recém-criadas. E aí, os bens e serviços,
com essa tecnologia, ganha um valor cada vez maior. O custo de um produto vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque ele tem maior valor agregado, certo? Então, quanto maior a tecnologia empregada em um produto, mais caro ele fica, mais caro ele é. Por quê? Porque ele teve uma tecnologia muito intensa sendo empregada, gastou-se muito para produzir. Por quê? Gastou-se tempo para produzir o conhecimento e depois para desenvolver o produto, certo? Então não é necessariamente o valor da matéria-prima, é o valor do conhecimento, que é o chamado, que aí é o valor agregado àquele produto, certo? E aí, pessoal, todo esse processo que eu citei para vocês, né, durante essa aula, provocou uma evolução muito forte no planeta e uma revolução que gerou um fenômeno chamado de globalização. E a globalização ela vai se tornar mais próxima da gente quando observamos a maior facilidade da circulação, repetindo, de pessoas, mercadorias, de serviços e de capitais. O dinheiro circula muito mais fácil, pessoal. Lá na terceira fase da revolução, quando os bancos começam a financiar as empresas, e aí começam a surgir as multinacionais, essas multinacionais começam a se espalhar pelo mundo, né? Depois vem a questão das transnacionais, e agora o produto, você não sabe mais a origem inicial dele, né? Por causa dessa grande revolução. Agora, nessa fase, nós temos um momento em que os bancos eles vão estar totalmente digitais. O dinheiro físico ele não mais é tão utilizado em muitas nações. Por quê? Porque hoje eu tenho dinheiro virtual. O meu dinheiro entra na conta e eu não necessariamente preciso sacar. Por quê? Porque eu tenho as facilidades de chegar em qualquer estabelecimento e passar o cartão. O dinheiro vai ser debitado na hora. Certo? Então isso é uma realidade dessa fase do capitalismo. A fase em que a circulação de capitais é cada vez mais fácil. Eu, brasileiro, posso comprar ações de uma empresa estrangeira facilmente, assim como um estrangeiro consegue comprar ações de uma empresa brasileira. Basta que essas empresas elas estejam com capital aberto na Bolsa de Valores. Certo? Beleza? Então isso é uma realidade, certo? Então o cartão de crédito ele chegou com tudo nessa fase. Aí o cartão de crédito físico estava dando um pouquinho de problema, né? Clonagem e tal. Aí eles criaram o quê? O cartão... Eita, mas de vez em quando eu saio e esqueço o cartão, mas eu levo meu celular. Ah, mas não se preocupe, você vai poder comprar utilizando só o seu celular. É só você entrar no aplicativo do seu banco e fazer o cartão digital. Que o cartão digital você compra também da mesma forma como se você tivesse com cartão físico. Olha só as facilidades, né? Dessa quarta fase. Que é a fase da globalização, que é o nosso assunto da próxima aula, certo? Só que antes, pessoal, lembram qual é a doutrina da quarta fase? Vamos relembrar as doutrinas? Primeira fase do capitalismo, doutrina... Vamos lá? Quero ouvir de vocês. Primeira fase, mercantilismo, né? Quem falou mercantilismo acertou muito bem. Vi que anotou no caderno, né? Porque se anotou e está anotando agora, só foi virar a página ali já, né? Quem não lembrava já deu aquela olhadinha e acertou. Segunda fase foi o liberalismo, né? Liberalismo. Terceira fase, qual foi a doutrina? Keynesianismo. Muito bem. Quarta fase, pessoal, a doutrina que ganha corpo é o neoliberalismo, certo? Ou novo liberalismo. Então, há uma revisita à segunda doutrina que nós estudamos, que foi o liberalismo, certo? E essa doutrina, ela ganha muita força com os presidentes Ronald Reagan, dos Estados Unidos, e com a primeira-ministra Margaret Thatcher, do Reino Unido, certo? Esses dois nomes, eles foram muito fortes para implantar o neoliberalismo, certo?
Olha só, pessoal. E eles tiveram a ajuda, claro, do Banco Mundial, que recém-criado, né? Foi criado em 1945, ou seja, dessa fase, né? E o FMI, certo? Pessoal, olha só a frase de Ronald Reagan, certo? A respeito da crise que estava acontecendo, a crise do petróleo da década de 70, né? Foi uma crise que afetou o planeta inteiro. E aí, em meio a essa crise, ele lançou esse discurso. Preste atenção. Na atual crise, o governo não é a solução dos nossos problemas. O governo é o problema. Pessoal, com esse discurso, ele estava lançando uma crítica para qual doutrina? Qual era a doutrina? Que apoiava a intervenção do Estado na economia. Keynesianismo, né? Ou seja, naquele momento, por causa da crise de 70, o keynesianismo ele foi questionado. E ele foi, além de ser questionado, ele foi colocado de lado, né? Escanteio. Por quê? Porque o Estado agora se tornou um problema para a economia. Então, nessa frase aqui, né, na atual crise, o governo não é a solução. O governo é o problema, ele estava defendendo a não intervenção do Estado na economia. Lembra do liberalismo? Não intervenção do Estado na economia? No neoliberalismo também vai se apoiar a não intervenção do Estado na economia, certo? Nada de Estado intervir na economia. Beleza? Então, o keynesianismo foi colocado em questão aí. Pessoal, no plano internacional, o liberalismo tinha como objetivo, qual era o objetivo principal aí do neoliberalismo? Reduzir taxas alfandegárias e possibilitar que houvesse uma maior circulação de produtos no globo, certo? Ou seja, houvesse uma maior facilidade e os países estarem comercializando. Os maiores beneficiados foram os mais desenvolvidos, tá? Que tinham maior poder de concorrência no mercado internacional. Só que outros países considerados emergentes, certo? Ou seja, estão se desenvolvendo bastante de uma forma recente, né? Eles conseguiram se aproveitar bastante desse processo, certo? E aí nós podemos citar os tigres asiáticos, Vietnã não. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, certo? Os tigres asiáticos, o Brasil, o México, a China principalmente, certo? Se teve um país que soube usar bem desse neoliberalismo, foi a China, certo? Só que aqui a China ela tem um neoliberalismo que não é um neoliberalismo, tá? Por quê? O país tem um governo muito fechado politicamente. E economicamente eles têm áreas que são abertas a investimentos estrangeiros, certo? Então tem áreas específicas no país. Mas ninguém ouse querer meter o dedo na política do país, na política deles, tá? Da China. Então, o Estado ele intervém na economia, mas existem algumas áreas específicas que a China ela deixa que as empresas elas articulem tudo e negociem tudo sem tanta intervenção do governo chinês, ok? Pessoal, sabendo disso, a gente já trabalhou um pouquinho sobre a quarta fase. Em 2008, aconteceu uma crise, né, que iniciou nos Estados Unidos e acabou se espalhando para o mundo todo, né, que é a crise de 2008, né, uma nova depressão econômica, e que eu vou querer que vocês pesquisem o que foi a crise de 2008, quais os impactos que ela provocou, certo? Essa pesquisa vocês vão deixar no caderno logo abaixo das anotações que vocês fizeram, que estão fazendo dessa aula, certo? Então, pesquisar sobre a crise de 2008, certo? Então, vocês vão encontrar lá um termo chamado subprime. Não esqueçam de pesquisar sobre a crise de 2008, coloca no caderno. Não precisa enviar nada nesse primeiro momento, certo? No dia que for para enviar, eu vou avisar. Anotem no caderno, deixa lá. Outro detalhe, pessoal, outra observação. Não esqueçam de deixar o seu nome e a turma nos comentários, certo? Porque ali está funcionando como chamada. Então, deixe o seu nome e sua turma nos comentários, certo? Porque aí eu vou ter o acompanhamento de quem está acompanhando as aulas. Beleza? Tudo certo? Então, é sempre um prazer estar com vocês.
Um cheiro no coração e até a próxima. Tchau, tchau.